Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo, amiga concurseira, para você, amigo, amiga que está estudando, que está se preparando para o concurso da CGU, da Controladoria Geral da União. Bem-vindos! Estamos aqui numa noite fria, no Paraná. Quem conhece sabe o que é frio, mas isso não pode deixar a gente ficar desanimado. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou professora já há algum tempo. Lecionei em cursinhos preparatórios, também sou professora numa escola de gestão para gestores, para vereadores, prefeitos. Sou advogada, já trabalho com administração pública desde 2012, comecei lá como assessora parlamentar, hoje eu sou servidora efetiva, sou advogada efetiva, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês de técnico da CGU. Vamos lá. CGU, Direito Constitucional. Galera, para quem viu meu vídeo de analista, vai perceber que as questões para analista são questões muito mais elaboradas, são questões muito grandes, são questões assim mais complexas, né? Aqui para técnico, nós temos algumas questões mais básicas, mais texto de lei. Então, você que vai prestar concurso para técnico, leia a letra da lei. Já falei isso lá no nosso vídeo, na análise do edital. Leia a letra da lei. Letra da lei é básico, gente. Eu leciono processo penal, olha só. Eu leciono processo penal num outro curso e eu sempre falo para os meus alunos, letra da lei. Não interessa, não tem choro nem vela, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, né? Se estudar fosse fácil, estava cheio de gente fazendo. Se prestar concurso fosse fácil, todo mundo passava. Concurso público, gente, não é para qualquer um. É só para aqueles que têm garra, têm força de vontade, que se submetem a estudar matérias difíceis, a ler letra de lei. Então, se você aí quer um cargo público, bem remunerado, fazer a diferença no nosso país, trabalhando na CGU, infelizmente você vai ter que ler a letra da lei, né? Não é para qualquer um, é difícil, é complicado, mas tenho certeza que vale a pena. Gente, vamos lá, vamos começar. Essas aqui são as questões que caíram lá em 2008, né? Já faz um tempinho, que caíram para técnico. Questão 1. Analise a opção que indica um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Cuidado, gente. Isso já caiu em prova várias vezes. Quem aqui já teve a oportunidade de ter aula comigo de direito constitucional sabe que eu já falei várias e várias vezes. As questões de concurso público, elas sempre tentam confundir o candidato com objetivos fundamentais, com fundamentos da República e os princípios que regem a ordem e a relação internacional do Brasil. Peço para que vocês leiam com cuidado, com carinho, com todo o amor do mundo, artigo 1º, 3º e 4º. O artigo 1º fala dos fundamentos da República. São 5. Os fundamentos da República cabem na minha mão. Olha lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. São objetivos. Desculpem, são os fundamentos. A professora já está doida aqui. São os fundamentos da República. Vamos lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Fundamentos. Gente, os objetivos, eles são caracterizados por verbos, tá? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza. Lá no artigo 3º você vai ver que existem vários verbos, né? Lembra lá das aulas de português? Vários verbos, várias ações. Objetivos são ações. Só que tem que ter cuidado, eles sempre misturam. Olha essa questão aqui. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Valorizar a cidadania? Não. Cidadania, só a cidadania é fundamento. Não tem nada de valorizar a cidadania. Tá? Errado. Valorizar a dignidade da pessoa humana. No artigo 1º não tem verbo, não tem valorizar, tá?
completamente errado. Artigo 1º são fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. C, observar os valores sociais do trabalho da livre iniciativa não tem verbo no artigo 1º. São os valores sociais e livre iniciativa, não tem esse verbo aqui, observar. D, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Sim, isso está literalmente lá no artigo 3º, num daqueles incisos, beleza? Gabarito letra D. A E, alternativa E, garantir soberania. Gente, não tem nada a ver de garantir soberania. Artigo 1º não tem verbo. São fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, valores do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tá? São 5. Então, cuidado, artigo 1º não tem verbo. Artigo 2º fala dos poderes, né? São independentes e harmônicos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Artigo 3º fala dos objetivos. E artigo 4º das relações internacionais, beleza? Então, não confunda uma coisa com outra. Prova de concurso sempre vem pedir. Não sei se tem uma tara, assim, por pedir esses artigos de uma maneira mais confusa, beleza? Então, gabarito aqui, letra D. 2. Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos e deveres individuais. Gente, falou em direito e dever individual? Está lá no artigo 5º. Cuidado, não é só no artigo 5º que estão os deveres e direitos individuais. Existem outros no corpo da Constituição, mas lá o artigo 5º a gente tem um rol bem grande, e essa questão vai cobrar exatamente isso. Vai falar do artigo 5º. Olha lá. Deixa eu tirar meu rosto daqui. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura, certo? Olha o que está errado. Observada a necessidade de licença. Não, gente, artigo 5º, inciso 9º. Independente da necessidade de licença. Não precisa de licença para exercer atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, tá? Inciso ali, primeiro, essa primeira assertiva está errada. 2. Todos podem reunir-se pacificamente, certo? Sem armas, certo? Em locais abertos ao público, correto. Olha o erro. Desde que haja autorização da autoridade pública. Não precisa de autorização. Precisa de mera comunicação. Artigo 5º, inciso 16, gente, tá isso aí, tá? Então tá errado, não precisa de autorização. 3. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular, certo? Ou de interesse coletivo ou geral, certo também, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, certo? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado. Certinho, artigo 5º, inciso 33, certíssimo, sem qualquer erro aqui, tá? É cópia e cola da lei. 4. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, certo? Sexo, certo? E idade do penado. Corretíssimo, gente. Artigo 5º, inciso 48. Quem já teve aula aqui comigo de processo penal, de direito penal, sabe que você não pode misturar, por exemplo, presas mulheres com presos homens num mesmo presídio. Não pode. Idade. Você não pode prender, por exemplo, crianças em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, com pessoas adultas, tá? Não é possível. Você tem lá presídios de segurança máxima, né? Para infrações ali mais graves, que tem uma maior repercussão. Então, cuidado. Realmente, a pena é cumprida em estabelecimentos distintos, conforme a natureza do delito, idade e sexo. Sem retoque aqui. Tá lá no artigo 5º, inciso 48. Vamos lá, 5. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante todo o período de amamentação. Certíssimo, gente. Artigo 5º, inciso 50, proteção à maternidade aqui. Quem estuda ECA sabe que isso aqui, inclusive, é replicado lá. Então, gente, cuidado.
salvo engano, é replicado no ECA isso aí, gente, tá? Eu já tô alucinada. Mas sim, é garantido, sim, que as presas permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. Artigo 5º, inciso 50. Nosso gabarito é letra C. 3. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, é possível afirmar que os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a... Gente, cuidado aqui, eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui para vocês. Os tratados internacionais, quando eles são incorporados ao direito pátrio, eles podem ser incorporados como diferentes estados, tá? Como assim? Lembra da pirâmide de Kelsen? Quem já estuda para concurso já deve ter ouvido falar. Pirâmide de Kelsen, né? Constituição no topo, lei ordinária, lei complementar, decreto, portaria, regulamentos, etc. Você tem uma escala, você tem um status, né, dos instrumentos normativos, começando pela Constituição. Quando o tratado internacional é incorporado ao ordenamento jurídico, ele pode ser incorporado com status de lei ordinária ou com status de emenda constitucional, né? Então, vamos lembrar aí, alguns tratados podem ser emendas ou leis. O que vai diferenciar isso? O tratado, para ele ser uma emenda constitucional, ter status de emenda constitucional, ser equivalente a uma emenda constitucional, tem que tratar sobre direitos humanos, primeiro requisito. Segundo requisito é que ele tenha a aprovação correspondente à emenda. 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Quem estuda aí processo legislativo, processo de emenda, sabe que emenda constitucional, 2 turnos, 3/5 dos votos. Então, gente, cuidado. Tem que acumular esses 2 requisitos, tá? Para tratados internacionais. Direitos humanos e aprovação equivalente à emenda. Beleza? O que o nosso enunciado está falando? De um tratado e convenção que é de direitos humanos, então o primeiro requisito está ok, e que foi aprovado aqui com um quórum, né, qualificado aí de 2 turnos e 3/5 dos votos. Então, gente, ele é equivalente à emenda constitucional. Onde é que está isso na Constituição, Bruna? Artigo 5º, parágrafo 3º, também, redação literal da lei. Eles colocaram a redação literal ali e cobraram o status normativo. Bem simples, bem fácil. Podem ver que os enunciados são menores do que comparados com os de analista, e aqui é a redação pura da lei. Então, infelizmente, a gente tem que ler a lei. 4. Aqui vai complicar um pouquinho mais. A gente tem que ter cuidado também, porque as provas de concurso, elas tentam ali confundir a gente com os artigos 21, 22, 23 e 24. Cuidado, artigo 21 fala da competência da União, artigo 22, competência privativa legislativa, artigo 23 fala da competência comum de União, Estados, municípios e DF, e o artigo 24 da competência legislativa concorrente. Cuidado, competência legislativa concorrente é só da União, Estados e Distrito Federal, não tem dos municípios. Municípios não têm competência legislativa concorrente, o município legisla com base em interesse local, cuidado. E eles sempre tentam confundir isso, tá? O que a questão vai cobrar aqui de vocês? Praticamente o artigo 24. Eles vão querer saber o que está no artigo 24, o que está fora do artigo 24, que trata ali da competência concorrente legislativa e da competência privativa da União. Competência privativa da União está no artigo 22, tá? Então, vamos lá. Compete privativamente à União legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Gente, cuidado, isso aqui está lá no artigo 24, inciso 1º. Isso aqui é competência concorrente de União, Estados e DF. Então, tá errado. Está no artigo 24, inciso 1º, beleza? B, produção e consumo, igualmente errado. Competência concorrente, lá do artigo 24, inciso 5º. C, orçamento. Gente, orçamento, competência legislativa concorrente. União,
estados e DF. D, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e etc. Gente, cuidado, também está lá no artigo 24, inciso 6º. Sobrou a E aqui, que é trânsito e transporte. Sim, trânsito e transporte está lá no artigo 22, que trata das competências privativas da União. Então, sim, está lá no artigo 22. Então, é a letra E. Perceberam que aqui é praticamente um decorebinha? Infelizmente, a gente tem que, né, responder certo. Eu sempre falo para os meus alunos, né? A resposta tá na tua frente, tá aqui, na tua cara. Você tem que só identificar e marcar certo. Infelizmente, é um processo, às vezes, um pouco de memorização, de decorar a coisa mesmo. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso. Comecem a treinar a memória, né? Porque passou, gente, no concurso público, é uma vez só. Você não precisa ficar ali passando e fazendo prova todo ano. Não, passou no concurso público, o cargo é teu, é uma vez só. Né? Então, infelizmente, às vezes a gente tem que parar, memorizar, guardar, fazer mnemônico, gente. Quem já estuda para concursos sabe, né, que a gente tem vários mnemônicos, várias palavras, várias historinhas que ajudam a gente a lembrar, né, enfim, de vários institutos, de várias coisas aí, tá? Então, façam mão disso, usem esses mnemônicos, porque isso pode ser o diferencial na aprovação de vocês num concurso público, beleza? Sempre com ânimo, né, gente? Eu sei que às vezes a gente está cansado, e, enfim, mas sempre tem que estar animado, tá? Como eu falei, concurso é uma vez só. Gente, questão 5. São privativos de brasileiro nato os cargos, exceto. Ele está te pedindo aqui na questão qual cargo não é privativo de brasileiro nato. Lembra que nós temos brasileiro nato, que são aqueles nascidos em território nacional ou no exterior, mas registrados em repartição competente, ou aquele filho de pai ou mãe brasileira que opta a qualquer tempo pela residência do país. Nós temos vários requisitos aí para considerar brasileiro nato. E nós temos os brasileiros naturalizados, que são os estrangeiros que optam pela nacionalidade brasileira, beleza? Gente, onde é que está isso aqui na Constituição? Lá no artigo 12, mais especificamente no parágrafo 3º, se eu não me engano. Então, vamos lá. Privativos de brasileiro nato, exceto presidente e vice-presidente da República, são brasileiros natos? Sim, tem que ser brasileiros natos. Ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ser brasileiro nato? Sim. Deputados e senadores, sim. Aqui, cuidado, tá? São os presidentes, mas aqui, enfim. Sim, deputados e senadores tem que ser, sim, brasileiros natos, mas só o presidente, tá? Então, cuidado. Oficial das Forças Armadas. Vamos lá. Carreira diplomática. Gente, cuidado. Só os deputados e senadores que são presidentes, tá? O presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, que precisam ser brasileiros natos, tá lá no artigo 12, parágrafo 3º. Por que eu falo isso? Você tem que lembrar mais ou menos da ordem sucessória, tá? Oficial das Forças Armadas e carreira diplomática também, tá? Foi considerada certa a quinta aqui, só que cuidado. Foi considerada correta aqui na quinta a alternativa C, só que cuidado, são só os presidentes, tá? Da Câmara dos Deputados e dos senadores. Então, aqui você tem que ter um certo cuidado. O gabarito dessa questão foi letra C, também uma questãozinha de decoreba, beleza? 6. Sobre a administração pública, é correto afirmar que... Gente, como vocês estão vendo aqui, as matérias, às vezes, elas se misturam, tá? Então, não vou com essa cabeça, tipo, isso aqui é só constitucional, isso aqui é só tributário, isso aqui é só administração pública. Não, as matérias, elas tendem a se misturar umas com as outras. Então, aqui, é uma questão de direito constitucional, caiu lá na prova, tá? Foi a questão
Foi a questão 54, tá? Essa questão na prova lá de 2008 foi a questão 54. Eu segui a ordem da prova. E vamos lá. O prazo de validade do concurso público será de até 4 anos prorrogados uma vez por igual período. Gente, está errado. Concurso público, validade de 2 anos. 2 anos. Está lá no artigo 37, inciso 3º. B. Somente por lei específica pode ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, no último caso, no caso da fundação, definir suas áreas de atuação. Corretíssimo, gente. B, 37, inciso 19, tá? Letra B é o nosso gabarito. C, cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Corretíssimo. Sendo vedado o acesso aos estrangeiros. Não, gente, é permitido aos estrangeiros o acesso a cargos públicos na forma da lei. Artigo 37, inciso 1º. Cuidado, aqui também nós temos um outro artigo da Constituição que fala dos estrangeiros, que é o artigo 207, parágrafo 1º, que fala a respeito de professores universitários, professores de instituições públicas que podem ser estrangeiros, beleza? D, é garantido aos servidores civis e militares o direito à associação sindical. Gente, cuidado, militar não é sindicalista, militar não pode se associar a sindicato, militar não tem isso, tá? Onde é que tá? Fala no artigo 37, inciso 6º. É garantido aos servidores civis apenas o direito à livre associação sindical. A gente não tem essa previsão para militar, tá? Vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público tem amparo na Constituição Federal. Não, gente, cuidado. Lá no artigo 37, inciso 13, fala que é vedada a vinculação. Ou seja, apesar de a gente ter os tetos constitucionais, né, que a gente tem lá os tetos e as remunerações correspondentes, uma remuneração de um servidor público não pode ser vinculada a outra. Então, vamos lá. A minha remuneração como servidora pública não pode ser vinculada à remuneração de um ministro. Então, não pode ter uma lei falando que a Bruna vai ganhar 50% do que ganha o ministro do Supremo. A gente não pode fazer essa vinculação entre um e outro, né? Ou fazer uma vinculação no seguinte sentido, de que o cargo de advogado da prefeitura de, sei lá, Piraí do Sul vai ser de 5 salários mínimos. Também não pode. A gente não pode fazer essa vinculação nem com outros salários, nem com remunerações diversas, nem com o salário mínimo, tá? Então, vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória não tem amparo na Constituição. Está lá no artigo 37, inciso 13. Beleza, galera? 7º. Questão 7. Tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, exceto. Gente, ele quer saber quem aqui não pode propor ADI e ADC, tá? Não pode. Onde é que tá isso? Tá lá no artigo 103. Fala dos legitimados para propor ADI e ADC. Quando a gente fala em legitimados, tem lá um rol, né, de pessoas que podem propor ADI e ADC, e além desse rol, nós temos que verificar também se eles são legitimados que têm interesse, que têm que demonstrar interesse, ou legitimados desinteressados, que não precisam comprovar que têm interesse ou relação com a declaração, beleza? Nós temos essas duas espécies. Então, vamos lá. Governador do Estado e do DF pode propor ADI e ADC? Corretíssimo. Está lá no rol do artigo 103. B. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da OAB, pode propor? Sim, sem problema nenhum. Prefeito pode propor ADI e ADC? Não, não consta no rol. É um rolzinho lá, taxativo, é um rolzinho números clausos. Quem viu minha aula da CGU corrigindo a prova de analista sabe que eu já falei isso, o que é rol exemplificativo,
rol exaustivo, tá? Então, esse rol aqui, ele é exaustivo. O rol do artigo 103, ele não admite outros legitimados, a não ser aqueles que estão expressamente contidos naquele rol, beleza? Então, nosso gabarito é letra C. Presidente da República pode propor a DI e a DC? Pode, sem problema nenhum. E partido político com representação no Congresso Nacional também pode propor a DI e a DC. Está lá no artigo 103, tá? É expresso. 8. Compete privativamente ao Senado Federal. Gente, outra coisa que eles adoram perguntar em concurso. Eles têm tara, porque a gente se confunde, infelizmente gera confusão. São as competências da Câmara, do Senado e do Congresso. Nós temos aqui competências separadinhas, cada um faz uma coisa, né? Quando elas são separadas, Câmara e Senado, quando elas estão juntas, Congresso Nacional. Então, gente, cuidado. Infelizmente, é uma questão de memorização. Então, vamos lá. Senado Federal, ele está perguntando o que o Senado, o que os senadores podem fazer. Lembra que senador é eleito pelo sistema majoritário, tá? Não é proporcional. A. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra presidente, vice-presidente da República e ministros de Estado. Cuidado, gente. Autorizar isso aí é competência da Câmara, está no artigo 51. B. Aprovar iniciativa do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Gente, isso aqui é a competência do Congresso, está lá no artigo 49, inciso 14. C. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução de planos de governo, também do Congresso, artigo 49, inciso 9. D. Proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Proceder à tomada de contas do presidente quando ele não faz, gente, a competência da Câmara, está lá no artigo 51, beleza? Só restou a E aqui. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Certíssimo. Artigo 52, inciso 3º. Isso aqui é a competência do Senado Federal. Não tem muita lógica da gente saber o que é competência do Senado, do Congresso, da Câmara. Infelizmente, aí a gente tem que dar uma decorada, né? 9, responsabilização do presidente da República. 2 minutinhos aqui para acabar a aula, gente. Sobre a responsabilização, você tem que achar a errada. Ele está pedindo ali exceto. Cuidado para não se confundir. Letra A. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não estará sujeito à sanção. Certíssimo. Artigo 86, parágrafo 3º. B. O presidente fica suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. Certíssimo. Artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º. C. Já adianto para vocês que é correto também. O presidente fica suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Artigo 86, parágrafo 1º. Ele quer a errada. Olha aqui. C. Decorrido o prazo de 365 dias e o julgamento não tiver sido concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Tá errado, gente. O que está errado aqui? O prazo. O prazo não é de 365 dias, o prazo é de 180 dias, conforme artigo 86, parágrafo 2º da Constituição Federal. E o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Certíssimo, artigo 86, parágrafo 4º. Gente, falta um minutinho aqui para acabar a aula. Conseguimos vencer as 9 questões, né? São 10 questões que foram cobradas para técnico. Gente, por favor, leiam a Constituição Federal, façam exercícios, façam leitura de doutrina,
É sempre bom a gente intercalar, faça um plano de estudo consistente, que você consiga cumprir esse plano de estudo, tá? E bora lá, bora rumo à CGU, rumo à nossa aprovação. Galera, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.